O salão estava lotado. Luzes brilhantes dançavam pelo teto, enquanto os sons abafados de risadas ecoavam pelas paredes. No meio de toda a euforia da festa, Davi sentia o peso invisível de cada olhar atravessando sua pele. Ele estava ali, parado em um canto, com as mãos suadas e o coração apertado, assistindo de longe os colegas se divertirem. Não pertencia àquele mundo. Era um jovem negro, pobre, e mesmo tendo conseguido uma bolsa em uma das escolas mais caras da cidade, isso não mudava como era tratado. Para muitos, ele era apenas o bolsista que ousou sonhar grande demais. Naquele momento, enquanto observava os pares rodopiarem pelo salão, Davi tentou esquecer o quanto o desprezo o machucava. Mas o silêncio que se fez quando ele ousou caminhar até o buffet foi ensurdecedor. Sussurros mal disfarçados e olhares de deboche acompanhavam cada passo. Ele respirou fundo, sentindo o sangue correr mais rápido nas veias. Quando estendeu a mão para pegar uma bebida, ouviu o comentário cortante. Você deveria estar servindo, não bebendo, Davi. Não é esse o seu lugar? Todos riram. O riso ecoava como 1000 facas em seu peito. Davi congelou. O chão parecia se abrir sob seus pés. Ele conhecia bem aquelas palavras. Era um veneno disfarçado de brincadeira. Mas o que ele poderia fazer? Rebater? A escola era deles, não dele. A festa, o espaço, até o ar que respiravam, tudo pertencia aos que podiam pagar por isso. E ele era apenas um intruso, um convidado indesejado na vida que tentava construir. Davi queria desaparecer. Queria correr dali. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, algo ainda mais humilhante aconteceu. Um grupo de rapazes, todos filhos de pais influentes, se aproximou dele. Eles riam, fingindo serem amigáveis, mas seus olhos diziam o contrário. Ei, Davi, já pensou em quem vai te empregar quando acabar a escola? Talvez o meu pai precise de um novo jardineiro, disse um deles, segurando a risada. Outro completou. Ou quem sabe um motorista particular. Você já tem a cor do uniforme. Mais risos. Davi sentiu o calor subir ao rosto, as lágrimas se acumulando. Mas ele não ia chorar. Não ali. Não diante deles. Engoliu seco, com a cabeça baixa, enquanto as gargalhadas continuavam. Ninguém se importava com ele. Ninguém o via como igual. E naquele momento, ele só queria desaparecer. Mas o que ninguém sabia era que o destino estava prestes a dar uma guinada inesperada. A porta do salão, até então ignorada por todos, se abriu com um estrondo. O barulho chamou a atenção de todos, interrompendo a música e as conversas. Silêncio. Todos os olhares se voltaram para o homem que acabara de entrar. Ele era alto, de postura firme, e trajava um terno preto impecável. Atrás dele, uma escolta de seguranças intimidadores. O silêncio que pairou no ar agora era carregado de tensão. A figura que acabara de aparecer era ninguém menos que Raul Valente, um dos homens mais poderosos e temidos da cidade. Seu nome era conhecido em todas as rodas, mas sua presença era rara, sempre cercada de mistério e reverência. O que ninguém esperava era que aquele homem, que parecia estar em uma missão, estava ali por um motivo específico. Seus olhos vasculhavam o salão como se procurasse algo, ou melhor, alguém. Ele caminhou com passos firmes até o centro do salão, e então, num gesto que fez todos prenderem a respiração, apontou diretamente para Davi. Você, disse ele, com uma voz grave que fez o coração de Davi disparar. Venha comigo. Os olhares, que antes estavam cheios de desprezo, agora eram de pura confusão e medo. O salão ficou em silêncio absoluto. Os mesmos que há poucos instantes riam de Davi, agora estavam estupefatos, tentando processar o que acabara de acontecer. Raul Valente, o homem mais poderoso e temido daquela cidade, havia entrado na festa, e não por acaso. Ele estava ali para buscar Davi, o jovem que até aquele momento parecia insignificante para os demais. O coração de Davi batia tão rápido que ele mal conseguia respirar. Ele olhou ao redor, esperando que aquilo fosse algum tipo de engano, mas o olhar fixo e penetrante de Raul não deixava dúvidas. O que aquele homem queria com ele? Por que estava ali? Davi hesitou, sem saber o que fazer,
enquanto sentia todos os olhares voltados para ele, dessa vez sem zombaria, mas com pura surpresa e medo. "Venha comigo, garoto", repetiu Raul, desta vez com uma autoridade que parecia irrefutável. Davi sentiu suas pernas tremerem enquanto dava um passo hesitante à frente. Ele não sabia o que esperar, mas havia algo naquele homem que o fazia sentir um estranho misto de receio e curiosidade. Como todos ali, Davi conhecia as histórias sobre Raul Valente, multimilionário, com negócios espalhados por todo o país, e um homem que ninguém ousava cruzar o caminho. Diziam que ele controlava não apenas as finanças da cidade, mas também o destino de muitas pessoas. Raul era mais uma lenda do que uma pessoa real para a maioria, alguém que parecia estar acima de tudo e todos. Mas por que aquele homem estava ali por ele? Enquanto Davi caminhava em direção a Raul, ele sentia os olhares em sua pele como fogo. As mesmas pessoas que o humilharam minutos antes agora estavam imóveis, chocadas, sem acreditar no que estavam vendo. Raul o esperou com paciência, mantendo a postura inabalável, até que Davi estivesse de pé diante dele. Eu não entendo", murmurou Davi, sem conseguir olhar diretamente nos olhos de Raul. Raul o observou por um momento antes de falar, sua expressão impenetrável. "Você não sabe quem eu sou, garoto, mas eu sei muito bem quem você é." Essas palavras ecoaram na mente de Davi. Como aquele homem sabia quem ele era? Ele não conseguia imaginar o que Raul Valente poderia querer com alguém como ele. Davi era apenas um garoto pobre, vivendo de uma bolsa de estudos, tentando passar despercebido naquela escola de ricos. Não fazia sentido. Antes que Davi pudesse formular uma resposta, Raul se virou para o restante da sala, encarando cada rosto incrédulo que o observava. Sua voz ecoou pelo salão com uma frieza que fez todos estremecerem. "Eu sou Raul Valente. E esse jovem que vocês humilharam é meu neto." A revelação caiu como uma bomba. Todos na sala prenderam a respiração. As pessoas que antes olhavam para Davi com desdém, agora se entreolhavam, confusas e aterrorizadas. Murmúrios começaram a se espalhar, enquanto o choque tomava conta da festa. Era impossível. Davi, o bolsista, neto de Raul Valente. Isso não fazia sentido. Como ninguém sabia. Como ninguém tinha descoberto antes. Davi, por sua vez, estava paralisado. Ele ouviu as palavras de Raul, mas era como se o mundo ao seu redor estivesse se desintegrando. Neto. Ele. Não podia ser. Sua mãe nunca falou sobre o avô. Na verdade, ele nunca sequer soube quem era seu avô. Sua família sempre viveu de maneira humilde, distante desse tipo de poder e riqueza. Raul colocou uma mão firme sobre o ombro de Davi, algo que parecia ser ao mesmo tempo um gesto de proteção e um aviso. "Eu estive procurando por você durante anos, Davi. E agora que o encontrei, ninguém mais vai tratar você dessa maneira." Davi piscou, ainda tentando processar tudo. Seu corpo tremia. Por que Raul, aquele homem tão poderoso, nunca havia aparecido antes? Por que ele só o procurou agora? Essas perguntas se atropelavam em sua mente. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Raul se virou mais uma vez para o grupo de jovens, que antes o ridicularizava. Sua voz cortava o ar com severidade. "Vocês pensam que podem pisar em alguém só porque não veste as mesmas roupas caras ou porque não nasceu em uma família rica?" A raiva controlada em sua voz fez cada um dos alunos ali presentes engolir em seco. "Vocês não sabem de onde ele veio, o que ele enfrentou. Mas saibam disso. O que fizeram com ele é algo que nunca vão esquecer." O salão parecia congelado no tempo. Ninguém ousava se mover, ninguém ousava falar. Raul olhou diretamente para os garotos que haviam provocado Davi. Seus olhos como lâminas. "Vocês podem se considerar sortudos que eu não trato vocês da mesma forma que tratam os outros. Mas lembrem-se de quem Davi é a partir de agora. Lembrem-se que ele é um valente." Davi sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele nunca tinha se sentido assim antes. Era como se, pela primeira vez, alguém estivesse lá para defendê-lo, para protegê-lo. Mas, ao mesmo tempo,
A revelação de que Raul Valente era seu avô trazia à tona um turbilhão de emoções que ele mal conseguia nomear. Ele olhou para Raul, tentando entender o que aquilo significava para sua vida dali em diante. Davi mal conseguia respirar. As palavras de Raul Valente ecoavam na sua mente como um trovão distante. Você é um valente. Ele, um jovem que passou a vida inteira sendo ignorado e humilhado, agora estava no centro de uma revelação tão grandiosa quanto surreal. Ele olhou ao redor, vendo os rostos dos colegas transformados de desdém em puro pavor. A ironia da situação pesava no ar. O mesmo grupo que o menosprezava agora estava silencioso, boquiaberto, dominado por um medo evidente. E tudo isso por causa do nome que ele acabara de descobrir que carregava. Mas ainda assim, Davi não conseguia processar totalmente. Quem era esse homem que havia aparecido de repente, reivindicando ser seu avô? Como era possível que ele, um jovem que cresceu em um bairro humilde, sem nunca ter tido luxo ou privilégios, estivesse relacionado com uma das figuras mais poderosas da cidade? Raul, percebendo o estado de choque de Davi, o guiou com firmeza, mas de maneira respeitosa para fora do salão, deixando os murmúrios atordoados para trás. O corredor estava vazio, apenas o som dos passos deles ecoando pelo chão de mármore. Assim que estavam a uma distância segura dos olhares curiosos, Raul parou e se virou para encarar Davi diretamente. Eu sei que isso é muita coisa para processar, garoto. Mas você precisa saber a verdade. Davi, ainda sem palavras, apenas balançou a cabeça, permitindo que Raul continuasse. Eu procurei por você durante anos, Raul começou, seus olhos cansados revelando um toque de vulnerabilidade que contrastava com sua presença imponente. Sua mãe, ela me afastou de você e de sua vida por motivos que só agora começo a entender. Mas isso não muda o fato de que você é meu neto. O sangue dos Valente corre em suas veias, quer você queira ou não. Davi piscou, tentando absorver tudo. Ele sempre soube que sua mãe era uma mulher reservada, que evitava falar sobre o passado, especialmente sobre sua própria família. Mas ele nunca suspeitou que algo tão grande estivesse sendo escondido. Por que ela nunca me contou? Por que ela me afastou de você? A voz de Davi finalmente saiu, rouca de emoção. Raul suspirou profundamente, como se carregasse o peso de décadas de segredos e arrependimentos. Sua mãe tinha medo. Ela sempre achou que o mundo em que eu vivo, o mundo dos negócios, do poder, não era lugar para criar um filho. Ela fugiu para te proteger daquilo que achava que eu representava. E eu respeitei a decisão dela, até que comecei a perceber que havia cometido um erro. Eu perdi anos da sua vida, Davi, e essa culpa vai me acompanhar até o fim. O silêncio entre eles era carregado. Davi sentia uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Ele não sabia se deveria odiar Raul por estar ausente ou sua mãe por esconder essa verdade dele. Mas uma coisa era certa. Sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Você não precisa aceitar isso agora, Raul continuou, observando o tumulto de emoções nos olhos de Davi. Mas quero que saiba que, independentemente do que aconteceu no passado, você faz parte de algo muito maior. Você é um valente, Davi, e isso significa que você tem poder. Você nunca mais vai ser humilhado ou desrespeitado por ninguém. Davi, pela primeira vez, sentiu um estranho conforto nas palavras de Raul. Não era o poder ou o status que o atraíam, mas sim a ideia de que ele não estava mais sozinho. Durante toda a sua vida, ele tinha sido tratado como inferior, como alguém que não pertencia. E agora, alguém estava ali, dizendo que ele pertencia a algo, a uma família que, embora imperfeita, era poderosa e respeitada. Mas antes que pudesse mergulhar mais profundamente em seus pensamentos, o celular de Raul tocou. Ele atendeu rapidamente, murmurando algumas palavras em voz baixa antes de desligar e olhar para Davi com uma expressão séria. Eu tenho que ir, disse Raul, os olhos fixos no jovem. Mas isso não acaba aqui. Quero que você venha comigo, Davi. Há muito que você precisa aprender sobre quem você é, sobre o que significa ser um valente. Davi hesitou. Tudo estava acontecendo tão rápido. Parte dele queria fugir, voltar à sua vida simples, longe do caos que aquele nome trazia.
Mas outra parte, uma parte mais profunda e quase silenciosa, estava curiosa. O que significava ser um valente? E se ele aceitasse essa nova realidade, o que aconteceria? Raul parecia perceber a batalha interna de Davi. Eu não espero que você decida tudo agora, disse ele suavemente. Mas me encontre amanhã. Quero te mostrar o que significa verdadeiramente pertencer a essa família. Davi concordou com a cabeça, ainda atordoado. Raul deu um último olhar para ele antes de se afastar. Os seguranças o seguindo de perto. Quando as portas do grande salão se fecharam, deixando Davi sozinho no corredor, ele finalmente respirou fundo. Sua vida nunca mais seria a mesma. Davi voltou para casa naquela noite com a mente em um turbilhão. Ele se jogou na cama, mas o sono parecia algo distante. As palavras de Raul ecoavam repetidamente em sua cabeça. Você é um valente. Ele tentou entender o que isso realmente significava para ele. Durante toda a sua vida, Davi havia lutado contra o preconceito, a exclusão e o desprezo. Ele tinha aprendido a ser forte por conta própria, sem depender de ninguém. Agora, descobrir que fazia parte de uma família rica e poderosa era algo que ele jamais poderia ter imaginado. Mas o que isso mudava? Ele se perguntava. O fato de ser neto de um multimilionário apagaria todos os anos de dor que ele havia enfrentado? Tornaria aqueles que o desprezaram na escola seus amigos de repente? Davi não conseguia encontrar essas respostas, e isso o consumia por dentro. Na manhã seguinte, ele sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Raul Valente havia pedido para se encontrarem, mas Davi não sabia se estava preparado para entrar no mundo que seu avô representava. De um lado, ele via a oportunidade de escapar de tudo o que sempre o aprisionou, a pobreza, o preconceito, as humilhações. Mas, por outro lado, ele temia se perder em um universo que nunca conheceu, um mundo de poder e riqueza que poderia mudar sua essência. Ele ficou em silêncio na cozinha enquanto sua mãe preparava o café da manhã. Ela parecia perceber o estado de Davi, mas manteve-se quieta, como se esperasse que ele falasse primeiro. Davi finalmente quebrou o silêncio. Mãe, por que você nunca me contou sobre o vovô? Sua voz saiu baixa, mas carregada de dor. A colher que sua mãe segurava caiu, fazendo um som estridente contra o prato. Ela ficou imóvel por um momento, antes de se virar lentamente para encarar Davi. Seus olhos mostravam surpresa, mas também um profundo cansaço. Então ele te encontrou, disse ela, sem nenhuma surpresa real na voz, como se estivesse esperando por esse momento. Davi apenas balançou a cabeça. Ele apareceu na festa ontem à noite. Todos ficaram chocados quando ele me chamou de neto. Eu também. Não fazia ideia de que ele era aquele homem. Sua mãe suspirou, sentando-se à mesa com as mãos trêmulas. Ela parecia estar tentando encontrar as palavras certas, mas Davi podia ver que essa era uma conversa que ela evitava há muito tempo. Eu fiz o que achava certo, Davi. Ela começou, sua voz hesitante. Eu me afastei do seu avô porque eu não queria que você crescesse naquele mundo. O mundo do seu avô é perigoso. Ele não é apenas um homem rico, ele é um homem com muitos inimigos. E eu tinha medo. Medo de que você fosse engolido por isso. Davi a observou em silêncio, lutando para entender. Então você decidiu que era melhor me manter longe de qualquer coisa relacionada a ele? Ela assentiu, seus olhos cheios de arrependimento. Foi uma decisão difícil, mas eu queria que você tivesse uma vida simples, sem as complicações que vêm com o sobrenome Valente. E talvez eu tenha errado. Talvez eu tenha subestimado o quanto isso te afetaria. Davi sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não sabia se estava bravo ou triste. Parte dele entendia o que sua mãe havia feito, mas outra parte sentia-se traída. Ele passou tanto tempo sofrendo, achando que era apenas um jovem pobre sem conexões, quando na realidade tinha uma família poderosa por trás. Isso mudava tudo. Ele quer que eu vá com ele, Davi disse, observando sua mãe atentamente para ver sua reação. Ela abaixou a cabeça, como se esperasse isso. Eu imaginei que ele iria te procurar. Raul sempre foi determinado, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde, ele tentaria te trazer para o lado dele. E o que eu devo fazer? Davi perguntou, sua voz quebrando levemente.
Eu não sei o que pensar. Sua mãe o olhou profundamente nos olhos. Davi, essa é uma decisão sua. Eu não posso tomar essa escolha por você. Mas saiba que seja qual for o caminho que você escolha, eu estarei ao seu lado. Eu fiz o que achava certo na época, mas agora, você tem o direito de saber quem você é e decidir quem você quer ser. Davi ficou em silêncio por um longo momento. Ele sabia que essa era uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele poderia continuar no caminho que sempre seguiu, lutando por si mesmo, sem depender de ninguém. Ou ele poderia aceitar o legado dos valentes, mergulhando em um mundo de riqueza, poder e perigos que ele mal compreendia. Com o coração pesado, ele tomou uma decisão. Levantou-se da mesa e olhou para sua mãe, que o observava com uma mistura de ansiedade e compreensão. Eu vou encontrá-lo, Davi disse finalmente, a voz firme. Eu preciso entender o que isso significa. Sua mãe assentiu, os olhos brilhando com lágrimas. Então vá, Davi. Mas lembre-se, quem você é não depende do nome que você carrega, mas das escolhas que você faz. Davi saiu de casa naquela manhã com uma sensação de incerteza, mas também com um estranho senso de propósito. O que o aguardava naquele encontro com Raul era algo que ele não podia prever, mas estava pronto para encarar a verdade sobre seu passado, seu avô, e sobre quem ele realmente era. Davi caminhava pelas ruas da cidade, sentindo o frio da manhã em seu rosto, enquanto sua mente vagava pelos possíveis cenários que o aguardavam. Seu avô, Raul Valente, havia pedido para encontrá-lo em um dos cafés mais caros da cidade. Um lugar onde Davi jamais teria pisado se não fosse por essa inesperada reviravolta em sua vida. A cada passo que dava, ele sentia o peso da incerteza apertando seu peito. Quem era de fato aquele homem que de repente surgiu para mudar tudo? Quando finalmente chegou ao local, ele parou em frente à entrada. As portas de vidro refletiam sua imagem. Um jovem de roupas simples, cuja expressão escondia uma mistura de ansiedade e curiosidade. Davi respirou fundo tentando encontrar algum fragmento de coragem e empurrou a porta. Assim que entrou, os olhares de algumas pessoas voltaram-se para ele, como se soubessem que ele não pertencia àquele ambiente. Davi tentou ignorar o desconforto, e seus olhos logo encontraram Raul, sentado à mesa no canto do salão, com um ar de autoridade que fazia as pessoas ao redor o evitarem com o olhar. Raul se levantou ao vê-lo entrar. E por um breve momento, Davi notou uma leve emoção nos olhos de seu avô. Algo que ele não esperava ver ali. Seria orgulho? Ou talvez alívio por finalmente estar frente a frente com o neto que tanto procurou. Davi, Raul disse, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Sua voz era firme, mas havia um tom mais suave nela que contrastava com a imagem de poder que sempre o acompanhava. Fico feliz que tenha vindo. Davi apertou a mão dele, sem saber o que esperar. Ele se sentou de frente para o avô, sentindo-se pequeno naquele ambiente. Raul, por sua vez, observava o neto como se estivesse tentando decifrar cada um de seus pensamentos. Eu sei que isso tudo é muito novo para você. Raul começou, suas palavras saindo com cautela. E eu sei que sua mãe nunca falou muito sobre mim. Ela sempre foi determinada a te manter longe do meu mundo. E de certa forma, eu entendo. Davi apenas o encarava em silêncio, ainda processando tudo. Ele queria respostas, mas também temia o que poderia ouvir. Raul parecia perceber o turbilhão de emoções no neto, então decidiu ser direto. Davi, eu sou um homem com muitos inimigos. Tenho poder e influência, mas isso vem com um preço. Quando sua mãe decidiu se afastar, foi porque ela temia pelo seu futuro. Ela queria que você crescesse longe desse ambiente que pode ser sim perigoso, mas você é um valente. E como tal tem direito a tudo o que esse nome carrega. Davi sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir essas palavras. Ele sabia que sua vida poderia mudar radicalmente com essa nova revelação. Mas será que ele realmente queria fazer parte de um mundo cercado por inimigos e ameaças? E o que você quer de mim? Davi perguntou, finalmente encontrando sua voz. Raul recostou-se na cadeira, o rosto endurecendo um pouco. Eu não quero nada que você não esteja disposto a oferecer, mas eu quero que saiba que, como meu neto, você não precisa viver como tem vivido até agora.
Você tem um lugar no império que construir se quiser. E se não quiser, eu respeitarei sua decisão. Davi sentiu o peso da escolha sendo colocado sobre seus ombros. Ele pensou em sua mãe, em como ela havia lutado para mantê-lo afastado daquele mundo. Pensou em todas as humilhações que sofreu, todas as portas fechadas por ser pobre, negro e diferente naquele colégio de elite. Agora, ele tinha uma chance de mudar tudo, de se vingar silenciosamente de todos que o humilharam. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que o incomodava profundamente. O que Raul realmente esperava dele? Havia um custo escondido nessa oferta? Davi decidiu ser honesto consigo mesmo. Eu não sei se quero fazer parte disso, ele disse, olhando para o avô diretamente nos olhos. Não sei se pertenço ao mundo que você construiu, e honestamente, estou confuso com tudo isso. Não sei se você está sendo sincero comigo, ou se espera algo em troca. Raul ficou em silêncio por um momento, avaliando as palavras de Davi. Ele então suspirou, um gesto incomum para alguém que sempre parecia tão controlado. Davi, eu cometi muitos erros na vida, e um dos maiores foi não ter te procurado antes. Mas agora que te encontrei, não vou te forçar a nada. Você tem todo o direito de escolher o caminho que quiser seguir. Mas eu quero que saiba que, seja qual for sua decisão, eu estarei aqui. Não vou desaparecer novamente. Davi o observou em silêncio, tentando absorver tudo o que estava sendo dito. Pela primeira vez, ele percebeu uma vulnerabilidade em Raul. Aquele homem poderoso, temido por tantos, parecia genuinamente preocupado em não perder a oportunidade de se reconectar com o neto. Mas isso seria suficiente? Davi ainda não tinha certeza. Eu preciso de tempo, ele disse, sentindo o peso de suas próprias palavras. Isso tudo é muito para processar. Raul assentiu compreendendo. Claro, leve o tempo que precisar, Davi. Mas nunca se esqueça, você sempre terá um lugar ao meu lado. Davi se levantou, ainda confuso, mas também sentindo uma nova determinação crescer dentro de si. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, independentemente da escolha que fizesse. Mas ele também sabia que, no fundo, era ele quem definiria o próprio destino, com ou sem o nome Valente. Os dias seguintes ao encontro com Raul Valente foram uma verdadeira montanha-russa emocional para Davi. Ele voltava à escola, mas agora com uma perspectiva totalmente diferente. Ele não tinha contado a ninguém sobre seu avô, nem mesmo para Jéssica, que ainda estava tentando entender o que havia acontecido na festa. Davi se sentia dividido, mas algo dentro dele começava a despertar. Ele observava os corredores com outros olhos. Os colegas que antes o ignoravam ou ridicularizavam agora pareciam ainda mais distantes, como se ele estivesse observando tudo de fora. Era como se o peso da humilhação já não o atingisse com tanta força. Ainda assim, ele tinha plena consciência de que aquelas pessoas continuavam a vê-lo como alguém inferior, como se ele jamais fosse parte daquele círculo. Mas as palavras de Raul ecoavam em sua mente. Você é um valente, tem direito a tudo o que esse nome carrega. Em uma manhã, ao chegar na escola, Davi viu algo que fez seu coração acelerar. Logo na entrada, um carro preto e luxuoso estava estacionado. Os alunos ao redor observavam, curiosos, enquanto um motorista de terno descia para abrir a porta do carro. Davi sentiu um arrepio subir pela espinha, pois sabia exatamente quem estava lá dentro. Raul Valente. O avô de Davi saiu do carro com sua postura imponente, atraindo a atenção de todos como se fosse uma celebridade. Ele caminhava diretamente em direção à escola, e os alunos sussurravam, confusos sobre quem poderia ser aquele homem de aparência tão poderosa. Enquanto Raul se aproximava da entrada, ele olhou diretamente para Davi. Os olhos de seu avô encontraram os seus, e naquele instante, o mundo ao redor pareceu parar. Davi percebeu que aquele momento, aquele simples olhar, seria um divisor de águas em sua vida. Raul então se virou para o diretor da escola, que havia saído apressado para recebê-lo, e com um tom autoritário, disse: Estou aqui para ver meu neto, Davi Valente. O choque tomou conta do ambiente. O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor. Cada aluno, cada professor, até mesmo o diretor, olhava para Davi com descrença.
As expressões em seus rostos iam da surpresa ao completo espanto. Ninguém, nem nos seus sonhos mais delirantes, poderia imaginar que Davi, o jovem que eles desprezavam, fosse o neto de Raul Valente, o homem mais influente e temido da cidade. Os olhares que antes estavam cheios de desprezo, agora estavam repletos de confusão e temor. Os alunos que sempre o humilharam e riram dele, pareciam incrédulos. Davi, o garoto pobre e ignorado, era o neto do multimilionário Raul Valente. Davi se sentiu inundado por uma série de emoções. Parte dele queria gritar, confrontar todos aqueles que o fizeram sentir-se inferior. Mas ao mesmo tempo, ele se perguntava, seria isso o que ele realmente queria? Raul continuava ao lado do diretor, esperando que Davi se aproximasse. O avô estava lá para resgatá-lo de tudo o que ele havia suportado até aquele momento, mas também estava oferecendo algo muito maior, a chance de se redefinir completamente. Enquanto os alunos cochichavam e olhavam em sua direção, Davi soube que aquela era a hora de fazer uma escolha. Ele poderia se afastar de tudo aquilo, ou poderia finalmente confrontar o que o esperava. Davi respirou fundo, deu alguns passos à frente e encarou todos aqueles que o ignoraram durante tanto tempo. Ele então seguiu em direção ao seu avô, sob os olhares atônitos de todos ao redor. A jornada de Davi estava apenas começando. Davi caminhou em direção ao avô com passos firmes, sentindo os olhares de todos os alunos queimarem em suas costas. Aquele era o momento que mudaria tudo. A humilhação que ele sofreu na festa, as piadas, o desprezo, tudo aquilo parecia distante agora. Mas ao mesmo tempo, havia um peso que crescia dentro dele. Seria o neto de Raul Valente suficiente para mudar como ele se via a si mesmo? Quando Davi finalmente parou ao lado do avô, Raul colocou a mão em seu ombro. Um gesto simples, mas carregado de significado. O diretor, ainda um pouco atordoado, tentou se recompor. Senhor Valente, o diretor começou, sua voz um pouco hesitante. É uma honra tê-lo aqui. Podemos providenciar qualquer coisa que o senhor precise, mas não sabíamos que o Davi era seu neto. O diretor, como muitos naquela escola, sabia exatamente quem Raul Valente era. Sua influência e poder se estendiam por todos os cantos da cidade. E agora, descobrir que Davi, o aluno bolsista, era neto de um dos homens mais poderosos da região, havia transformado toda a dinâmica. Raul deu um sorriso leve, mas havia uma firmeza em sua voz quando respondeu. Agora vocês sabem, e espero que comecem a tratá-lo de acordo. As palavras de Raul eram tanto um aviso quanto uma ordem. O diretor assentiu rapidamente, suando visivelmente. Os alunos ao redor, que antes se divertiam humilhando Davi, agora pareciam petrificados, como se o chão pudesse abrir sob seus pés a qualquer momento. Jéssica, que havia testemunhado toda a cena desde o início, estava incrédula. Ela se lembrava do que disse na festa e agora sentia uma mistura de vergonha e arrependimento que a corroía por dentro. Raul se voltou para Davi, inclinando-se um pouco para falar em seu ouvido. Eu sei que você quer respostas, e nós teremos tempo para isso, mas agora, você precisa decidir, quer seguir seu caminho comigo ou continuar aqui? Davi olhou ao redor, seus pensamentos ainda em turbilhão. Ele via as expressões de choque, as bocas abertas em descrença, mas também via algo mais. Medo. Medo de quem ele era agora. Aqueles que antes o viam como invisível, insignificante, agora o olhavam com reverência. Mas será que era isso que ele realmente queria? Por outro lado, havia Raul, um homem que representava poder e prestígio. A oferta de seu avô era tentadora, mas Davi sabia que aceitar significaria abandonar sua vida simples e abraçar um mundo de intrigas, inimigos e interesses ocultos. Davi olhou para Raul e então, com uma firmeza que nem ele sabia que possuía, disse: Eu quero ficar. Raul estreitou os olhos, surpreso com a resposta. Ficar? Davi assentiu, sentindo sua convicção crescer. Eu quero terminar o que comecei aqui. Eu trabalhei duro para conseguir essa bolsa. Não vou fugir agora. Os olhos de Raul, normalmente inabaláveis, brilharam por um instante. Havia algo naquela resposta que o surpreendeu. Talvez orgulho, talvez respeito. Se é isso que você quer, Davi, eu vou respeitar.
mas saiba que meu apoio está sempre à sua disposição. Raul olhou ao redor, certificando-se de que todos ouviram aquela última frase. Davi sabia que aquilo era mais do que um gesto de boa vontade. Raul estava garantindo que, dali em diante, ninguém mais ousaria humilhá-lo. Mas, ao mesmo tempo, Davi sabia que agora teria que enfrentar novos desafios. Não seria mais o aluno invisível. Agora, todos o conheceriam pelo sobrenome que carregava. Raul se despediu com um último olhar carregado de significado, deixando claro que Davi tinha tomado uma decisão importante. Enquanto o carro luxuoso se afastava, levando Raul de volta ao seu mundo de negócios e poder, Davi ficou ali, sentindo os olhares de todos ainda fixos nele. No fundo, sabia que o caminho que havia escolhido não seria fácil. Afinal, carregar o nome Valente era um fardo tão grande quanto uma bênção. Nos dias que se seguiram, a vida de Davi se transformou de uma maneira que ele jamais poderia prever. O nome Valente agora era conhecido por todos na escola. Alunos que antes o ignoravam ou zombavam dele agora o olhavam com uma mistura de admiração e temor. Muitos se aproximavam com sorrisos falsos e tentativas forçadas de amizade. Outros ainda não sabiam como reagir diante da revelação. Mas para Davi, as coisas haviam mudado muito mais internamente do que externamente. Ele ainda era o mesmo garoto simples, com sonhos e lutas que carregava antes de todos descobrirem quem era seu avô. No entanto, a humilhação que sentira na festa havia sido substituída por algo mais profundo, uma nova forma de insegurança. Não por causa do dinheiro ou do poder que agora seu nome carregava, mas pela expectativa que surgia com isso. Todos o viam como o neto de Raul Valente. Mas quem era Davi, de verdade? Na escola, as aulas continuavam, mas ele sentia que era observado o tempo todo. Seus colegas agiam diferente, tentando se aproximar com perguntas curiosas, como se o status de Davi tivesse mudado da noite para o dia. Ele agora era o centro de atenção. Mas ao contrário do que esperava, isso não o deixava feliz. A atenção que recebia era vazia, sem genuinidade. Jéssica, em particular, parecia distante, e isso o incomodava profundamente. Ele não conseguia deixar de pensar nas coisas que ela dissera na festa e em como tudo havia mudado desde então. Parte dele queria confrontá-la, esclarecer o que sentia. Mas outra parte não sabia se isso valeria a pena. Ela estava entre aqueles que o trataram mal, e agora parecia ainda mais confusa com a verdade sobre sua família. Numa tarde, enquanto Davi estava no refeitório, tentando se concentrar no seu lanche, um grupo de alunos se aproximou. Entre eles, Lucas, o garoto popular que havia liderado as piadas contra ele durante meses. Havia algo diferente no rosto de Lucas agora. Ele não parecia o mesmo garoto arrogante que um dia o humilhou. Davi? Lucas começou, a voz ligeiramente tremida. Posso falar com você um minuto? Davi olhou para ele, sem saber o que esperar. De todas as pessoas, Lucas era o que menos imaginava que se aproximaria. Ele assentiu lentamente, curioso sobre o que viria a seguir. Lucas respirou fundo, e Davi notou que ele parecia nervoso, o que era raro de se ver. Olha, eu queria pedir desculpas por tudo o que aconteceu na festa. E, bom, por todo o tempo em que te tratamos mal. Eu não sabia quem você era. Davi sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia que aquelas palavras deveriam trazer algum alívio, mas em vez disso, o deixavam ainda mais irritado. Não por causa de quem ele era, mas pelo fato de que apenas agora, depois de descobrirem sobre seu avô, Lucas e os outros se davam conta de como o haviam tratado. Então, porque você descobriu que sou neto de Raul Valente, agora quer ser legal comigo? Davi perguntou, sua voz mais firme do que esperava. Lucas balançou a cabeça rapidamente. Não é só isso. Eu realmente sinto muito. Eu não fazia ideia. Se você soubesse, teria me tratado diferente. Davi interrompeu, sentindo a raiva crescer. Você não faz ideia do que eu passei aqui, e agora que sabe quem é meu avô, acha que pode consertar tudo com um pedido de desculpas?
Lucas ficou em silêncio, sem palavras. Ele sabia que Davi tinha razão. E pela primeira vez, Davi percebeu que aquele poder que seu avô representava não o tornava mais forte. Na verdade, fazia com que as pessoas à sua volta o tratassem de maneira superficial. Isso apenas reforçava o que ele já sabia. Ser respeitado e ser temido eram coisas muito diferentes. Lucas, sem saber o que mais dizer, apenas assentiu. Deu alguns passos para trás e se retirou. Davi observou-o sair, sentindo uma mistura de alívio e frustração. As desculpas não mudavam o que havia acontecido, mas, mais importante, elas não mudavam quem ele era. Nos dias seguintes, Davi evitava conversas profundas com os colegas. Embora Raul tenha lhe dado uma oportunidade de mudar completamente sua vida, Davi sabia que, no fundo, precisava se provar a si mesmo, não aos outros. Ele não queria ser lembrado apenas pelo sobrenome que agora carregava com ele. Entretanto, o que mais surpreendeu Davi foi quando, numa manhã, ele encontrou Jéssica esperando por ele na saída da escola. Ela parecia nervosa, algo incomum para alguém sempre tão confiante. Davi, ela começou, a voz baixa. Podemos conversar? Ele assentiu, embora não soubesse se queria ouvir o que ela tinha a dizer. Jéssica respirou fundo e, com os olhos cheios de uma sinceridade que ele não esperava, disse: Eu sinto muito pelo que aconteceu na festa. Eu fui horrível com você. Não sabia quem você era, e isso não é desculpa, mas agora, olhando para tudo, percebo o quanto fui injusta. Davi a encarou por um momento, tentando ler a verdade em seus olhos. Ele sabia que, mais do que qualquer pedido de desculpas, o que importava era a sinceridade por trás delas. E por que está me dizendo isso agora? Ele perguntou, ainda incerto. Jéssica hesitou antes de responder. Porque depois de tudo, percebi que quem você é de verdade não tem nada a ver com seu avô. Eu te julguei errado, e estou tentando corrigir isso. Davi sentiu uma onda de emoções conflitantes. Parte dele queria acreditar em Jéssica, mas a desconfiança era inevitável. Ainda assim, havia algo diferente na maneira como ela o olhava agora. Uma sinceridade que não tinha visto antes. A resposta para o que viria a seguir, porém, ainda estava em suas mãos. Davi ficou em silêncio por um momento, encarando Jéssica com um olhar pensativo. Ele sabia que, naquele instante, o poder estava nas suas mãos. Não o poder de seu avô, mas o poder de decidir como seguir em frente. Jéssica, com seus olhos cheios de remorso, esperava ansiosamente por sua resposta. A escola parecia distante, e o mundo ao redor deles parecia congelado por um breve instante. Eu entendo por que você está aqui, Davi finalmente disse, sua voz firme. Mas as desculpas, Jéssica, elas não mudam o que aconteceu, não mudam como eu me senti. Eu estava sozinho naquela festa, cercado por pessoas que me desprezavam. Você foi uma dessas pessoas. E agora, só porque sou neto de Raul Valente, as coisas de repente mudam? Jéssica mordeu o lábio inferior, lutando para encontrar as palavras certas. Eu sei que errei, e eu entendo se você não quiser me perdoar. Mas eu quero que você saiba que não estou aqui só por causa do seu avô. Estou aqui porque me arrependo do que fiz. Davi observou-a por mais alguns segundos, tentando discernir a verdade em suas palavras. E por mais que sentisse raiva de tudo o que aconteceu, algo dentro dele queria acreditar que talvez ela estivesse sendo sincera. Mas ele também sabia que essa era sua vida agora. Ele não poderia mais confiar cegamente nas pessoas ao seu redor. Cada palavra, cada gesto, precisaria ser pesado e analisado. Não apenas por causa do dinheiro ou do poder de seu avô, mas porque, no fundo, Davi precisava entender quem estava ao seu lado por quem ele era de verdade. Eu vou pensar sobre isso, Jéssica, ele disse finalmente. Mas vai levar tempo. Jéssica assentiu, visivelmente aliviada por ele, ao menos não ter virado as costas completamente. Obrigado, Davi, eu entendo. Ela deu um passo para trás hesitante, antes de se virar e ir embora, deixando Davi sozinho, refletindo sobre o que acabara de acontecer. Nos meses seguintes, Davi viu sua vida mudar de várias maneiras. Ele permaneceu na escola, como havia prometido a si mesmo, mas o ambiente ao seu redor continuava a se transformar.
Os alunos que antes o ignoravam agora faziam questão de cumprimentá-lo nos corredores. Os professores o tratavam com mais deferência e até o diretor, que sempre fora distante, parecia mais atencioso. Mas Davi não se deixava enganar. Ele sabia que esse novo tratamento não era por quem ele era, mas pelo nome que carregava. E embora isso o frustrasse, ele usava essa realidade para se fortalecer. Davi não queria ser apenas o neto de Raul Valente. Ele queria ser alguém por seus próprios méritos, por sua própria história. Raul, por outro lado, continuava a visitá-lo regularmente. Os dois se aproximaram mais do que Davi jamais imaginara. Raul compartilhava histórias de sua juventude, de como construíra seu império do nada. Davi, por sua vez, ouvia com atenção, aprendendo mais do que jamais aprendera em uma sala de aula. O avô, que ele mal conhecia, agora se tornava uma figura importante em sua vida. No entanto, havia um dilema constante na mente de Davi. Ele não queria depender do nome Valente para ser respeitado. Queria, mais do que tudo, ser reconhecido por quem ele era, e não pela fortuna da sua família. Em uma dessas conversas, Raul, como se lesse seus pensamentos, colocou a mão no ombro do neto e disse: "Eu sei que você quer se provar por conta própria, Davi, e você está certo em querer isso. Mas lembre-se de uma coisa: ser valente não é só sobre dinheiro ou poder. É sobre força de caráter, sobre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Davi. E com o tempo, ele começou a perceber que o verdadeiro legado de seu avô não era a fortuna, mas a coragem de enfrentar os desafios de frente, de se levantar quando o mundo o queria no chão. Na escola, as coisas finalmente começaram a se estabilizar. Davi não era mais o garoto invisível, mas também não se deixou levar pela falsa admiração dos outros. Ele se focou em seus estudos, mantendo seu propósito firme. E embora ainda sentisse as marcas da humilhação que sofrera, ele as usou como combustível para se tornar mais forte. Jéssica, por sua vez, manteve distância. Os dois trocaram algumas poucas palavras depois daquele encontro, mas Davi ainda precisava de tempo para decidir se confiaria nela novamente. Ele sabia que, no fundo, o tempo e as ações dela iriam falar mais do que qualquer desculpa. E assim, o tempo passou. E Davi seguiu sua jornada. Ele sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios. Mas agora, armado com a sabedoria de seu avô e a força que encontrou dentro de si, ele estava pronto para enfrentá-los. Porque no final, ser valente era mais do que carregar um nome poderoso. Era ser forte, independente das circunstâncias. E Davi Valente, por si só, estava determinado a mostrar ao mundo quem ele realmente era.